Olá, meus caros alunos, alunas, espero que estejam todos bem. Vamos começar a aula de hoje, como da outra vez, de uma forma interativa, então pega papel e caneta, pausa o vídeo para poder responder as questões. E a primeira questão é assim: imagine que você conhecesse uma mulher que está grávida, ela teve 8 filhos, 3 dos quais são surdos, 2 cegos, mental, e ela, por sua vez, tem sífilis. Você recomendaria que ela fizesse um aborto? Por quê? Você pausa um pouquinho, escreve sobre o que você acha, o que você diria para ela se tivesse que dizer alguma coisa, e por quê? Vai ter uma votação para acabar com as guerras no mundo, vão votar para ver quem que vai ser o líder mundial, como se fosse um presidente do planeta. E você vai votar. E desses candidatos, 4 chegaram à reta final. Desses 4, o primeiro, vou dar algumas referências para que você possa saber em quem você escolheu um para votar. Tá? Mas você vai escolher um, vai votar. Não precisa justificar agora, só escolher um. Candidato A. Pastor evangélico, negro, que foi condenado por causar desordem pública. Candidato B. Na infância, foi uma criança difícil, não falou até os 3 anos de idade, disléxico, reprovado na escola fundamental. Seu pai, depois dessa reprovação, foi inclusive recomendado a tirar ele da escola porque não é o futuro dele ficar na escola. Não era, né? Foi anarquista e perseguido pelo FBI. Candidato C. Artesão desempregado, sem teto, amigo de ladrões e prostitutas, condenado à morte por crime político. E o último candidato, candidato D. Herói de guerra condecorado, vegetariano, não fuma, muito raramente toma uma cerveja, nunca teve nenhuma relação extraconjugal, autor de livro, mundialmente conhecido, reconhecido pelas pessoas em todos os lugares que passa como um grande líder. Bom, esses são os 4 candidatos. Você escolhe um, anota qual você vai escolher para você não mudar depois, tá bom? Dá um tempinho. Bom, então, primeira pergunta, se você recomendou que essa mulher fizesse o aborto, Deus queira que você não possa voltar no tempo para falar isso para essa mulher, porque você teria matado Beethoven, um dos maiores músicos de todo o tempo, todos os tempos da nossa história. E vamos ver quem são essas pessoas, né? Algumas informações baseadas na vida de algumas personalidades históricas. O primeiro, o pastor Martin Luther King Jr., um dos mais importantes ativistas contra o racismo na história americana do século passado. A letra, o candidato B, essa criança que tinha muita dificuldade de aprendizado na infância, Albert Einstein, um dos físicos mais importantes do século passado também. Letra C, Jesus Cristo, né? Condenado à morte por crime político, como dizia a acusação na cruz, né? Esse Nazareno Rex Iudaeum, quer dizer, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, tentou ser rei, foi morto pelo Estado, né? Acusação de golpe de Estado. Não foi essa a intenção, né? Mas esse foi a acusação e a sentença. O último, parece mais certinho aqui, Adolf Hitler. Então, se você escolheu, geralmente quando eu faço sala de aula, esse é o favorito dos meus alunos, você escolheu Adolf Hitler para ser o líder mundial. Pessoal, fiz essas perguntas, estou assim, como vocês não costumam me ver, de terno, gravata. Por que o professor está de terno e gravata, tão arrumadinho assim? Até perfume eu passei, você está sentindo, né? Porque para você me ver como uma pessoa mais séria. Espero que você esteja me vendo como uma pessoa mais séria. Esses dias eu estava numa escola, me chamou muita atenção uma conversa. Estava falando com um diretor de escola, um dos mais competentes profissionais de educação que eu já tive o prazer de trabalhar junto. E ele anda como eu geralmente ando, né? Mais à vontade, calça jeans, camiseta para ir trabalhar.
e aí ele estava de roupa social. Eu falei, nossa, mas por que você está de roupa social? Me chamou a atenção, porque eu não estava acostumado a vê-lo assim, né, no dia a dia. Ele falou, porque hoje eu fui numa reunião de diretores e eu estou cansado de toda vez que eu vou nessa reunião de diretores, segurança, as pessoas do prédio ficam me fazendo muitas perguntas, por que eu estou ali? Enquanto outros diretores passam desapercebidos, não são nem barrados, não são questionados sobre nada. Por que será? Será que só porque ele é negro, toda vez ele tem que responder um monte de perguntas, né? Como se não pudesse ser diretor? Infelizmente as pessoas julgam. Essas questões é para ver o quanto que a gente é natural. Como eu falei na primeira aula de ética, o julgamento é algo que sua cabeça faz, você querendo ou não, ela julga, né? Só que os nossos julgamentos podem ser bons ou podem ser ruins. Nossos julgamentos são bons quando eles são críticos, porque só podemos julgar da melhor forma, levando em consideração a nossa história, conhecendo a nossa história de forma crítica, conhecendo como é a sociedade, entendendo um pouquinho do ser humano, e principalmente levando em consideração que a outra pessoa merece, tem o valor que eu tenho, merece ser tratada, merece ser respeitada como eu, não é o menor, não é o maior. É assim que julgamos de uma forma adequada, né? Quando conseguimos enxergar o outro. É isso que na última aula foi também chamado de autonomia, quando eu consigo criar os meus valores de uma forma inteligente, e isso leva em consideração você enxergar o outro primeiramente. Porque não dá para viver em sociedade se só os meus interesses são importantes. Os julgamentos podem ser ruins. Quando que um julgamento é ruim? Quando não há crítica, quando eu não entendo a história, uma história humana que pode ter levado a padrões, e quando alguém foge desses padrões, eu crio preconceitos. Todo preconceito se baseia na ignorância. A ignorância me leva ao preconceito. Se eu não paro para pensar e simplesmente acredito nos padrões que colocam em mim, eu acabo me tornando uma pessoa preconceituosa, e esse é um dos maiores problemas da sociedade, né? Preconceito, a forma de julgar os outros, as pessoas, que pode levar a tensões, né? Como essas duas cenas aqui me chamam bastante atenção. A primeira delas, Little Rock, Estados Unidos, 1957. Uma jovem negra que está entrando numa escola de brancos. Olha a recepção dessa menina no primeiro dia de aula. Uma escola que tradicionalmente é para brancos, ela simplesmente está exercendo o seu direito de estudar. Está sendo recebida sob vaias, xingamentos. Imagina o dia a dia dessa menina na escola, né? Talvez até possa ter baseado aquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Aqui embaixo, outra cena parecida, que não é exatamente racismo, mas envolve, né? Fortaleza, Brasil, 2013. Um médico cubano descendo no aeroporto. Na época foi feito um programa chamado Mais Médicos no Brasil para resolver a falta de médicos, que é muito grave no Brasil. O sistema de saúde no Brasil é muito grave, não é só problema de falta de médicos, mas é também falta de médicos. Se eu tenho um hospital, não tenho médico, é óbvio que ali não existe uma atenção à saúde das pessoas. E onde que isso ocorre de forma mais intensa? São nas periferias das grandes cidades, no interior rural do Brasil, né? Se tiver uma demanda pequena de médicos, o salário do médico fica maior. E aí fizeram esse programa, né, para tentar tapar o buraco no momento, né, até se ter mais formados em medicina. E aí fez gente, primeiro recorreram a pessoas brasileiros do exterior, não houve interesse, depois abriram para estrangeiros, né, e aí alguns médicos como esse chegam no Brasil e assim ele é recebido, né, por uma elite que pouco está se preocupando com quem na periferia, quem no interior de São Paulo, do Brasil, não está tendo atendimento médico, está preocupado realmente em manter ali o alto salário. Bom, eu vou pedir para vocês assistir agora um vídeo que não é meu, não é de autoria minha, não teria capacidade de fazer aquilo, mas você vai ver as referências ao final do vídeo. É um vídeo francês, tem a legenda, tá? Ele é curtinho, Majorité Opprimée. Assistam com atenção, tentem entender o que está acontecendo, depois a gente vai conversar um pouquinho mais, beleza?